Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma saudação especial a você que nos acompanha de sua casa, de sua igreja doméstica, através do YouTube de nossa paróquia. Seja muito bem-vindo ao segundo dia da novena em preparação à festa de nossa pequena menina, Santa Maria Gorete. Uma saudação carinhosa também à nossa paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, que aqui hoje se faz presente em nosso meio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Celebramos hoje, neste sábado à noite, a solene vigília da festa de São Pedro e São Paulo, as 2 colunas de nossa igreja. Foi por eles que Jesus entregou a sua igreja. Foi por eles que nós temos o que temos até hoje. Eles seguiram o que Jesus pediu, deu seguimento aos caminhos de Jesus. E hoje nós temos essa belíssima igreja, uma igreja que é fundada pelos apóstolos, e por eles ela ainda é conduzida pela força do Espírito Santo de Deus. Não fazemos nada sem que o Espírito Santo de Deus conduza toda a nossa vida. E é Ele que conduz também a nossa igreja. Irmãos e irmãs, São Pedro
junto com seu irmão André. Está entre os primeiros discípulos, escolhidos por Cristo para ser o fundamento da igreja, a testemunha privilegiada dos seus milagres, dos seus prodígios, da vida de Jesus, na sua pessoa e na pessoa de seus sucessores. É o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Por isso nós já celebramos também o dia do Santo Padre, o Papa, que é Pedro aqui na terra para cada um de nós. Ele que carrega sobre a mão, sobre os dedos, o anel do pescador. Ele é para nós São Pedro aqui na terra. Por isso nós devemos cada vez mais rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa, e pedir que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a sua vida, para que ele, como bom pastor que é, continue arrebanhando e conduzindo todo este rebanho, que é a nossa Santa Mãe Igreja. São Paulo, chamado por Cristo, pelo Cristo ressuscitado. Paulo não foi chamado antes da morte de Jesus como os outros discípulos. Paulo foi chamado depois da ressurreição do Senhor. Jesus, no caminho para Damasco, viu Paulo e o chamou: vem e segue-me. Faça-se essa experiência junto comigo, meus discípulos e minha comunidade que está nascendo. Foi um instrumento escolhido por Jesus para evangelizar a todos os pagãos, ou seja, todos aqueles que ainda não tinham fé, todos aqueles que ainda não eram integrados na igreja de Jesus Cristo, aquela igreja nascente. Sua atividade missionária e apostólica foi muito mais extensa que a dos demais apóstolos, estendendo-se por grande parte de toda a Europa e da Ásia. Ambos foram martirizados em Roma por volta do ano 67. No Evangelho, Jesus Cristo diz de que morte Paulo haveria de morrer. Hoje tu cinges, amanhã tu levantarás as mãos e alguém te cingirá. Ora, Pedro foi morto, crucificado, como o próprio Cristo. Porém, Pedro disse bem claro: eu não sou digno de ser crucificado, de ser morto como o meu mestre, como aquele que eu dou a minha vida. Por isso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas morreu, derramou o seu sangue, como Cristo derramou o seu sangue por nós. Ele derramou por amor a Cristo e aquela missão a quem era confiado. São Paulo, da mesma forma, foi decapitado com a espada. A própria espada que ele garrava, que tinha em sua cintura, foi por ela que ele foi decapitado. Derramou o seu sangue também nesta terra, por amor a Cristo e àquela igreja que estava nascendo. Por isso, irmãos e irmãs, vejamos hoje, no segundo dia de nossa novena, no calvário de angústias, de incertezas e de medos, com Santa Maria Gorete, nos motivamos à esperança com coragem e entusiasmo. Ora, vocês acham que Pedro não teve medo da morte? Vocês acham que Paulo não teve medo da morte? Vocês acham que eles não tiveram medo de largar tudo e seguir a Cristo? Tiveram, como todos nós temos medo, mas tiveram coragem, entusiasmo e fé para seguir aquele homem. Não tiveram, o medo passou, a alegria encheu seus corações. Por isso eles tiveram esta grande certeza na fé em Cristo Jesus, que somente Ele é que iria transformar a vida daqueles homens. Por isso nós pedimos nesta noite a esta pequena menina, tão jovem,
tão criança, que morreu, derramou também o seu sangue por amor a Cristo, para não se entregar a Alexandre, porque o maior presente dela era a Eucaristia, o maior esposo dela era Cristo Jesus, e para não se entregar à carne, ela preferiu doar a sua vida, e morreu também martirizada, com tantas facadas em seu peito. E o mais bonito desta criança é que no leito de morte, ela perdoou o seu assassino. Ela o chamou e o perdoou. É exemplo para nós. Nós também devemos perdoar a todos aqueles que nos fazem mal. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós também devemos perdoar. Ora, somos chamados à santidade, como nos diz o tema central de nossa festa. Ela é santa hoje, procurou viver a santidade enquanto estava neste mundo. E hoje é honrada nos altares de nossas igrejas. Tantas paróquias celebram esta pequena menina. Por isso ela é para nós exemplo, sim. Nós também podemos ser santos. Nós também um dia podemos estar nos altares de nossas igrejas. Mas para isso nós precisamos nos converter. Para isso nós precisamos mudar o nosso coração, acolher cada vez mais o Evangelho de Cristo e colocá-lo em prática. Hoje, sábado, a liturgia também celebra São Tomé, um apóstolo também de Cristo, que também derramou o seu sangue. Ora, todos nós sabemos que São Tomé só acreditou quando ele colocou a mão dentro da ferida do lado de Cristo. Aí que os seus olhos abriram e ele acreditou na ressurreição. Não sejamos como ele, precisando encontrar Cristo verdadeiro face a face para acreditarmos nele. Mas tenhamos os apóstolos como exemplo para cada um de nós, fiéis seguidores de Cristo Jesus. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou se ele o amava 3 vezes. Mas ele não se perguntou depois se Jesus ficou triste por ele ter negado a Cristo 3 vezes. Nós já nos perguntamos quantas vezes Cristo também nos faz essa pergunta. Ora, Gabriel, tu me amas? Verônica, tu me amas? Eurivalda, tu me amas? Quantas vezes nós respondemos a Cristo que nós o amamos? E quantas vezes também, querendo ou não, no nosso interior nós negamos a Cristo. Negamos a Cristo quando nós negamos algo a um irmão e uma irmã. Negamos a Cristo quando nós fazemos algo de ruim, de indiferente para um irmão e para uma irmã, sendo que Cristo também está em mim e está em vocês. Por isso, irmãos e irmãs, não neguemos a Cristo, amemos cada vez mais e peçamos a Ele e ao Espírito Santo que junto com os apóstolos e a nossa pequena menina, Santa Maria Gorete, nós possamos cada vez mais sermos pessoas melhores, vivendo cada vez mais a santidade, o amor e a misericórdia como Cristo nos pediu. Peçamos nesta liturgia que Pedro e Paulo, as 2 colunas fortes de nossa igreja, sejam também para nós sustentos nesta caminhada rumo ao Pai. Assim seja. Amém.